A ditadura civil-militar no Brasil teve início em 1964 e durou 21 anos. Ela foi composta por 5 mandatos militares. Antes do golpe, o país foi governado por Jânio Quadros e, após sua renúncia, por João Goulart, seu vice. No entanto, houveram insatisfações que motivaram, sobretudo, os setores mais conservadores da sociedade e parte da classe média, juntamente com os militares, a derrubada do governo, dando início ao golpe. O maior cenário mundial da época era a Guerra Fria, que motivou o sentimento de perigo comunista em diversos países. Os Estados Unidos foram grandes apoiadores da ditadura, que funcionavam como freios da defesa do socialismo proposto pela União Soviética. Em 31 de março de 1964, tanques do exército foram enviados para o Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente. 3 dias depois, João Goulart foi exilado para o Uruguai. Em 15 de abril, o general Castelo Branco tomou posse, iniciando então o regime de ditadura no Brasil. Foi no governo de Castelo Branco que houveram a criação dos atos institucionais. Estes eram decretos e normas que davam plenos poderes aos militares e garantiam sua permanência no poder. Em 1967, assume o poder o militar Arthur Costa e Silva. Sua administração ficou conhecida como Governo dos Anos de Chumbo, sendo marcado por muita repressão, violência e tortura. A partir das medidas antidemocráticas do governo de Costa e Silva, uma onda de insatisfação se deu. Em resposta, o presidente promulgou o Ato Institucional número 5, que fechou o Congresso por tempo indeterminado e promoveu a cassação de mandatos de prefeitos e governadores. Em 1969, deu-se início ao governo Médici, que foi considerado o maior em termos de censura e tortura. Foi nesse governo que ocorreu o que conhecemos como milagre econômico. Uma das características mais expressivas da ditadura militar foi a censura. A falta do direito de exercer a liberdade de expressão culminou em um país de severas dificuldades de acesso à informação e às mais diversas formas de artes. Músicas como Apesar de Você e Cálice de Chico Buarque tornaram-se grandes símbolos da luta contra a ditadura. Geisel começou seu governo com uma política lenta, gradual e segura. Apesar da cerimônia de abertura, as violações dos direitos humanos e a repressão violenta continuaram. O caso mais grave ocorrido durante o governo de Geisel foi a tortura e a morte do jornalista Vladimir, em 1975. Em 1978, a crise econômica se agravou. Com isso, operários metalúrgicos do ABC iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. Com as diversas atrocidades cometidas pelo governo da época, vários setores trabalhistas se mobilizaram. Assim, diante da pressão populacional e do aumento da movimentação contra o regime, o presidente revogou vários decretos em 1978, incluindo o Ato Institucional número 5. Em 1979, foi estabelecido o governo de João Figueiredo, a qual teve duração de 6 anos e colocou fim ao período ditatorial. A Lei da Anistia permitiu o retorno de mais de 2.000 exilados que se afastaram do país sob o risco de serem presos. A partir dela, todos os que cometeram crimes políticos ou conexos com esses não tinham mais contas a prestar com a justiça. Após instaurada, a Lei da Anistia se tornou possível a criação de novos partidos políticos. Muitos deles existem até hoje. No entanto, essa abertura do final do regime não era aceita por todos os militares. Considerado um ato de terrorismo,
Militares contrários à abertura explodiram uma bomba no Centro de Convenções no Rio de Janeiro durante uma comemoração ao Dia do Trabalho em 1981. Com o final do mandato de Figueiredo, a população mobilizou pela realização das eleições diretas. Contudo, as demandas não foram atendidas. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto e somente em 1989 a população brasileira teve direito de votar diretamente para a presidência. Muitos artistas, músicos e cineastas manifestaram-se seu posicionamento contra o regime, ainda que de maneira metafórica, para não serem condenados como opositores ao regime. É o caso de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil e Veloso, que utilizaram a música para manifestar sua opinião, uma vez que havia diversas restrições à liberdade de imprensa e de expressão que era imposta pela censura. O tropicalismo foi um movimento forte de oposição à ditadura e à construção de identidade cultural brasileira.